Olá, meus amigos, estamos retornando aqui ao canal Cultura Jurídica. Quero agradecer novamente aí aos inscritos e às pessoas aí que curtem os vídeos e comentam, tá? Meu muito obrigado e eu espero que vocês continuem aí participando para a gente dar continuidade aí a esse trabalho. Bom, hoje eu ainda quero falar um pouco sobre essa recente reforma da Lei 13.964 de 2019, que fez uma mudança e uma alteração em aspectos do direito material, direito penal e do processo penal. Dentre elas, a mais discutida, e na minha opinião nem tão importante, mas a questão do juiz de garantias. Bom, eu quero começar esse vídeo fazendo uma observação. Quando eu estava concluindo meu doutorado, fiz uma pesquisa de campo no Canadá, e quando eu estudava o direito canadense, assistia a algumas aulas como ouvinte, quando eu lia o material, os livros, havia uma coisa que me incomodava um pouco em relação à maneira como o direito era colocado. No início, eu não consegui descobrir, achei que era a língua, que era uma questão da técnica jurídica, mas depois, observando mais atentamente, eu percebi que lá no Canadá, o direito ele é colocado de uma forma diferente do que é colocado aqui no Brasil. O direito, em sua grande maioria, ele é colocado como algo que vai limitar o poder do Estado. Então, as obras jurídicas, elas são todas escritas na perspectiva dos direitos do cidadão, inclusive, né, as legislações. Então, por exemplo, quando você vai falar de um crime aqui no Brasil, você tem o preceito primário, que é a descrição da conduta na lei, e você tem aquilo que se chama de preceito secundário, que é a pena. E aí aqui vai dizer o seguinte: reclusão de 1 a 4 anos, né? Detenção de 1 a 4 anos, a depender do crime. Lá no Canadá, o Código Criminal estabelece uma série de condutas, mas na hora de estabelecer a pena, a redação ela se constrói de uma forma diferente. A redação será arbitrada uma pena que não exceda tantos anos. Então, quando ele diz a pena não pode exceder tantos anos, esse é um comando para o magistrado, para o julgador, na hora de fixar a pena. Ele está dizendo os limites da pena. E os limites da pena é uma garantia do cidadão. Então, é só um exemplo de como as coisas são colocadas. E aqui no Brasil, o direito, em regra, ele é construído e colocado sempre na perspectiva do que o Estado pode fazer contra o cidadão. Como eu já disse em outros vídeos, o direito aqui no Brasil, ele tem principalmente a função de controle. Enquanto em outros sistemas jurídicos, o direito tem a função de limitação do poder do Estado. E isso a gente percebe na maneira como ele é colocado. Porque como ele é colocado, como as leis são construídas, como os textos são escritos, você vai saber qual é o lugar que esse direito ocupa. Então, enquanto em países de democracia mais elaborada, mais madura, mais desenvolvida, nós temos aí um conjunto de direitos que são sempre colocados como direitos de proteção do cidadão, no Brasil, esses direitos são colocados mais como a possibilidade de controle do Estado sobre o cidadão. E eu quero trazer um exemplo sobre isso nessa atual reforma que criou o juiz de garantias. Vou pegar aqui o computador um minuto. É curioso que a reforma ela pretende trazer um juiz que vai atuar na preservação dos direitos fundamentais, das garantias individuais, na fase de investigação. Essa é a proposta da lei,
Essa é a perspectiva que muitos aí juristas, muitos dogmáticos estão aí festejando, aí comemorando. Mas veja bem como é colocado na lei as atribuições do magistrado. Caberá ao juiz das garantias, no que se refere à prisão, veja bem, decidir sobre requerimento de prisão provisória. Aqui está falando, obviamente, da prisão preventiva e da prisão temporária. Receber a comunicação imediata da prisão. Julgar requerimento de prorrogação de prisão provisória ou outra medida cautelar. E aqui, de forma genérica, velar pela observância dos direitos do preso. Ou seja, todas essas hipóteses listadas aqui, elas estão tratando de uma restrição a um direito fundamental. Qual é o direito fundamental? É a liberdade de ir e vir, que está consagrada no artigo 5º da Constituição. É lógico que não é um direito absoluto e tal, isso aí é uma discussão que já está consolidada no direito. Mas se essa norma fosse uma norma a ser construída numa perspectiva de oposição ao direito do cidadão em relação ao Estado, numa perspectiva de que o juiz, Estado juiz, irá proteger o cidadão dos excessos do Estado, aqui deveria constar não as hipóteses de decidir o requerimento de prisão provisória, mas de decidir a possibilidade de liberdade no curso do processo, de decidir a possibilidade de relaxamento da prisão ilegal, de decidir a possibilidade de substituição do requerimento de prisão por uma medida cautelar diversa da prisão. Isso que deveria estar contido na lei, enquanto uma norma que se propõe a preservar os direitos fundamentais, as garantias individuais. É claro que alguém pode chegar assim, professor, mas está implícito que se o juiz for decidir sobre o requerimento de prisão preventiva, ele vai estar implicitamente também decidindo a liberdade provisória. Sim, é verdade. Mas aí o que se conclui? Que os poderes do Estado contra o cidadão estão explícitos na lei e os direitos do cidadão em oposição aos poderes do Estado estão implícitos. Bom, essa é uma reflexão que eu quero trazer para vocês e também dentro daquele contexto que eu já mencionei no vídeo anterior. Nossa tradição jurídica é marcadamente inquisitorial. A nossa cultura jurídica ainda é muito punitivista. Essa transformação só terá efetividade se repensar todo o ensino jurídico. Construir um ensino jurídico nessas perspectivas garantistas. E não reafirmar essa tradição inquisitorial e punitivista do nosso direito. Por isso, nenhuma transformação normativa, nenhuma alteração de artigo A ou B vai ter um condão de transformar esse sistema num sistema garantidor dos direitos fundamentais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, comentem e curtem. Forte abraço, até o próximo.